Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviar o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos, espalhado pelo nosso Brasil imenso, em cada cidade, cada estado, esta comunidade Senhor por Jesus, de Nova Caçapava, Grupo de Oração São Paulo Apóstolo, da Paróquia Nossa Senhora da Ajuda. A todos tenhamos um bom dia. É com bastante alegria que despertamos mais uma manhã, já louvando e agradecendo a Deus pelo dom da vida. Graças a Ele permitiu a mim e a você mais um dia de vida, já está aqui, com o nosso coração preparado, aberto para receber a boa nova, a boa notícia, a palavra que cura, que salva, que liberta nesta pregação. E a palavra se encontra em Lucas, capítulo 9, do versículo 18 ao versículo 22. Confissão de São Pedro. No dia em que ele estava a orar a sós com seus discípulos, perguntou-lhe: Quem diz que eu sou? Respondeu-lhe: diz que é João Batista, outros Elias, outros pensam que ressurgiu algum dos antigos profetas. Perguntou-lhe então: E vós, que dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Ordenou-lhe severamente que não dissesse a ninguém. Ele acrescentou: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levantado e levado à morte, e que ressuscite ao terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos, vemos aqui Jesus dando o prenúncio da sua morte e como ele deveria morrer. Mas ele quer saber dos seus discípulos quem ele é, se eles sabem quem ele é e como o povo vê e reconhece. Que dizei o povo que eu sou? Os próprios discípulos que caminhavam com Jesus, nem todos ali já sentiam no coração quem era Jesus. Eles vão enumerando. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros pensam que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus quer saber deles.
E vós, que dizeis que eu sou? O único que tomou a palavra e disse. Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Pedro, inspirado pela força e o poder do Espírito Santo, ele dá a resposta correta. A pergunta hoje é para mim e para você, amados irmãos. Nós que muitas vezes que dizemos que conhecemos a palavra de Deus, que estudamos a palavra de Deus, Jesus está perguntando para mim, para você, e você, que diz que eu sou? Você me conhece? Sabe quem eu sou? Sabe que eu devo passar por todas as situações da morte de cruz, ressuscitar ao terceiro dia? Você consegue enxergar isso na palavra que eu deixei prontinha para vocês ter acesso a ela e refletir e reconhecer que era necessário eu passar por tudo isso? A maneira como eu cheguei a esse mundo, vocês conhecem? Amados irmãos, olhamos bem para a palavra de Deus e vamos questionar. Porque muitas vezes, diante daquilo que nós pensamos e achamos, ainda não reconhecemos Jesus. E é preciso conhecer bem Jesus para ter intimidade com Ele. Não basta somente eu falar meu Senhor, meu Jesus, meu amado. É preciso ter intimidade. Qual é a sua intimidade com Jesus? Até que ponto você reconhece Jesus? Os discípulos de Emaús reconheceu Jesus naquela caminhada deles, depois que tudo aconteceu, que Jesus foi morto, estava sepultado, eles voltaram para a aldeia triste, abatido, desanimado. Jesus acompanhou eles, foi conversando com eles, coração endurecido daqueles dois discípulos. E Jesus pergunta para ele do que vocês vão falando pelo caminho. E eles vão conversando com Jesus, falando, é só você, forasteiro, que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém. Jesus de Nazaré, o homem no qual a gente depositou toda a nossa esperança, mas, embora algumas mulheres falem que tinha visto ele ressuscitado, mas nós não vimos nada. Nós esperávamos que ele fosse aquele que ia transformar a vida de todo esse povo e a nossa também. E Jesus chama a atenção. Como somos lentos para entender as Escrituras. Vocês não sabiam que era preciso que o Cristo padecesse, sofresse e ressuscitasse ao terceiro dia? E eles sentiram que o coração deles queimando quando Jesus falava das Escrituras, mostrando em relação aos profetas, os antigos profetas, como os profetas pregaram, falaram dele. E quando chegou à mesa, e sentaram à mesa, Jesus tomou o pão, levantou os olhos para o céu, abençoou. Naquele momento, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus e Jesus desapareceu à frente deles. Então, amados irmãos, eles tiveram essa oportunidade de ver para dar o testemunho. Nós somos felizes porque nós cremos em Jesus sem ver. Espero que você também creia sem ter visto. Porque você estuda a palavra de Deus, percorre o entrelinha da palavra de Deus para entender que Jesus está sempre falando com você, falando comigo. Não precisa
você ficar questionando, duvidando, será que é verdade ou não? Creia somente. A nossa fé nos leva a isso. Basta que nós cremos. Jesus está vivo, ressuscitado. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, Jesus está ressuscitado. Como ele finaliza dizendo aqui: é necessário que eu seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Amados irmãos, tenhamos todos um bom dia, fiquemos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, na boa de Maria, que a força e a luz dessa palavra brilhe no seu coração e dê entendimento a compreender cada vez mais a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.